Não, eu confesso que não dá para ouvir o Lula, é muito difícil, o sujeito chuta número, ele mesmo já disse uma vez num simpósio lá do PT, dá qualquer número, ninguém confere. Não, a gente confere sim. Ele só disse bobagem. E ele acha que é inocente. Não, seu Lula, o senhor é culpado, o seu processo foi anulado, só isso, mas o senhor é culpado. São milhares de páginas, milhares de provas e dezenas de magistrados que o condenaram. Não foi o amigo que soltou o senhor, o militante que anulou a sentença, e o ex-funcionário do PT que soltou o senhor, primeiro soltou o senhor, né, o seu Toffoli, e depois o militante petista, que é o nosso ministro, que tomou essa decisão. Eles anularam o seu processo apenas. O senhor não é inocente, o senhor não está inocente porque não existe prova da sua inocência. O senhor é culpado. O senhor é culpado, nós estamos sob uma ditadura judicial e, portanto, essa ditadura está fazendo o que quer e o que bem entende. Aliás, inclusive, preparando o golpe para 2022, porque esses números que o Thiago divulgou aqui agora tendem a apertar. Mais 3 meses e ele vai estar empatado com o Bolsonaro. E mais um ano, no ano que vem, ele vai estar com 5, 10 pontos na frente para justificar o golpe. Agora eu pergunto ao senhor o seguinte, o senhor que está nos assistindo, quem hoje consegue atravessar a Avenida Paulista ou a Rio Branco, no Rio de Janeiro, ou a Rua da Praia, aqui em Porto Alegre? Vocês acham que o Lula caminharia 30 metros? Não, ia apanhar. Já o presidente Bolsonaro carregaria milhares de pessoas atrás deles. Aí vocês querem me dizer o que de eleição? Querem me dizer que esses números são confiáveis? Não são, não. Não são. O golpe está sendo preparado. O Brasil se encaminha, e é triste o que eu vou dizer, mas o Brasil se encaminha para um aumento da tensão civil. Lamentável. O exército é que vai ser o fiel da balança. O exército vai ter que decidir de que lado ele está. Se ele está do lado dos criminosos que dominaram o Brasil por décadas e querem voltar ao poder e alguns se manter no poder, ou se quer ficar ao lado da população, do povo brasileiro. O fiel da balança vai ser o exército. E ele vai ter que decidir cedo ou tarde, porque a tensão vai aumentar, o choque nas ruas vai começar. O Lula, antes mesmo dessa decisão besta, deu uma entrevista, fez uma live, não sei, uma dessas bobagens que ele faz aí, e disse que essas armas que o Bolsonaro deu para a população, ele vai fazer todo mundo devolver, vai tomar todas as armas. Não vai não, seu Lula. O Brasil já caiu nesse seu golpe uma vez em 2004, não vai cair de novo. O senhor não vai recolher nenhuma arma. O senhor sabe por que os Estados Unidos nunca será um país comunista, embora tenha errado votando no Biden? Porque lá a população não permite tiranos e ladrões. A eleição limpa, o senhor sequer vai ser eleito e sequer vai chegar no segundo turno. Anota o que eu estou dizendo, porque diante de tudo isso que está acontecendo, tudo indica que o grande favorecido desses fatos vai ser, sabe quem? O ex-juiz Sérgio Moro. Eu também acho. Que está sendo perseguido, visivelmente está sendo perseguido. O Sérgio Moro é que vai acabar crescendo eleitoralmente. Não duvidem que o segundo turno, se houver no Brasil, seja Bolsonaro e Sérgio Moro. E digo mais, o Gilmar Mendes ontem disse tanta bobagem que hoje que a Associação de Juízes Federais emitiu uma nota. O senhor Gilmar Mendes destruiu a Operação Lava Jato no Paraná, agora quer destruir a Operação Lava Jato no Rio de Janeiro. Começou a atacar os juízes federais do Rio de Janeiro que estão decidindo a Operação Lava Jato. E disse que outros núcleos decisórios também precisam passar ali, porque uma barbaridade está acontecendo lá. O seu Gilmar Mendes hoje é o inimigo público número 1 da justiça brasileira. Ele quer fazer a justiça dele. O Brasil está sendo composto por tiranos. Um tirano que habita o imaginário ideológico, que é o seu Luiz Inácio, que pelas bobagens que disse hoje sequer merece ser considerado candidato, porque é fora completamente da casinha. Só disse bobagem, não disse nada que preste. Não, ainda detonou o Faquinha, agradeceu muito o Faquinha. Como se fosse, meu amigo do peito, Faquinha, obrigado. Detonou o Faquinha, não, ele parece que numa live também ele andou agradecendo ao pessoal do Foro de São Paulo. Foi hoje? Hoje ele falou isso. O Foro de São Paulo, para que vocês saibam, foi liderado no Brasil pelo senhor Fernando Henrique Cardoso, também comunista e líder e guru do PSDB. O senhor Fernando Henrique Cardoso, que criou o Foro de São Paulo, é um núcleo de formação socialista e comunista a ser implantado na América Latina. Eles querem dominar todos os países.
E ainda acha o seu Fernando Henrique Cardoso um grande sociólogo. Nunca vi um livro dele, nunca vi uma tese dele. Foi outro que governou o Brasil e plantou a semente do comunismo no nosso país outra vez, porque essa semente estava morta. Morta pelo que chamavam de ditadura militar. Não, era regime militar, porque você, em mais de uma década, você tem 268 desaparecidos políticos. Esse número é o número de pessoas que morrem de acidente de trânsito entre Rio e São Paulo no Carnaval. Então, a ideologia que hoje vem das escolas e traz os nossos jovens de 18, 19, 20 anos, na sua grande maioria, dizendo bobagem, essa tem que ser mudada. Se tristeza eu tiro disso, eu tiro a inanição do presidente Bolsonaro, de quem eu esperava uma atitude mais enérgica. Só para a gente mais ou menos concluir. Eu confesso que não dá para ouvir o Lula, é muito difícil, o sujeito chuta número, ele mesmo já disse uma vez num simpósio lá do PT, dá qualquer número, ninguém confere. Não, a gente confere sim. Ele só disse bobagem. E ele acha que é inocente. Não, seu Lula, o senhor é culpado. O seu processo foi anulado, só isso, mas o senhor é culpado. São milhares de páginas, milhares de provas e dezenas de magistrados que o condenaram. Não foi o amigo que soltou o senhor, o militante que anulou a sentença, e o ex-funcionário do PT que soltou o senhor. Primeiro soltou o senhor, né? O senhor Toffoli. E depois o militante petista, que é o nosso ministro, que tomou essa decisão, eles anularam o seu processo apenas. O senhor não é inocente, o senhor não está inocente porque não existe prova da sua inocência. O senhor é culpado. O senhor é culpado. Nós estamos sob uma ditadura judicial e, portanto, essa ditadura está fazendo o que quer e o que bem entende. Aliás, inclusive, preparando o golpe para 2022, porque esses números que o Thiago divulgou aqui agora tendem a apertar. Mais 3 meses e ele vai estar empatado com o Bolsonaro. E mais um ano, no ano que vem, ele vai estar com 5, 10 pontos na frente para justificar o golpe. Agora eu pergunto ao senhor o seguinte, o senhor que está nos assistindo, quem hoje consegue atravessar a Avenida Paulista ou a Rio Branco, no Rio de Janeiro, ou a Rua da Praia, aqui em Porto Alegre? Vocês acham que o Lula caminharia 30 metros? Não, ia apanhar. Já o presidente Bolsonaro carregaria milhares de pessoas atrás deles. Aí vocês querem me dizer o que de eleição? Querem me dizer que esses números são confiáveis? Não são, não. Não são. O golpe está sendo preparado. O Brasil se encaminha, e é triste o que eu vou dizer, mas o Brasil se encaminha para um aumento da tensão civil. Lamentável. O exército é que vai ser o fiel da balança. O exército vai ter que decidir de que lado ele está. Se ele está do lado dos criminosos que dominaram o Brasil por décadas e querem voltar ao poder e alguns se manter no poder, ou se quer ficar ao lado da população, do povo brasileiro. O fiel da balança vai ser o exército. E ele vai ter que decidir cedo.